Meu irmão, minha irmã, mais uma vez é domingo. Domingo é dia do Senhor. É dia de glorificar a Deus. Todos os dias glorificamos o Senhor, mas no domingo é o dia em que nós consagramos, que foi consagrado ao Senhor. E aí rezamos, nos reunimos para meditar a palavra. A palavra de Deus nessa liturgia desse domingo nos convida a entender o que é o joio e o que é o trigo. Olhando o mundo de hoje, nós vemos que o bem e o mal coexistem, eles caminham juntos. Por que Deus permite tudo isso? Por que não intervém para castigar os pecadores? A liturgia nos fala da paciência de Deus e nos convida a convivermos com os dois com paciência, o bem e o mal. Deus nos convida a conviver com essas duas realidades, com paciência e com muita prudência. A primeira leitura do livro da Sabedoria, no capítulo 12, versículo 13 e 16 a 19, nos apresenta um Deus indulgente, um Deus misericordioso para com os homens, mesmo quando estes homens praticam o mal. A conquista da terra prometida realizou-se após muitos anos de guerra, de lutas, de batalhas. Deus poderia ter evitado o sofrimento? Poderia ter eliminado esses povos pagãos que não eram tementes a Ele? Ele não teve pressa em punir ninguém. Ama todas as pessoas que criou, mesmo quando essas pessoas praticam o mal. Às vezes julgamos certos males como castigos de Deus. Mas Deus é tolerante, Deus é justo, em quem a bondade e a misericórdia se sobrepõem à vontade de castigar. Deus ama sempre e convida-nos a adotar a mesma atitude, de amar sem medidas. É assim que Santo Agostinho, ao ser questionado, respondeu: qual a medida do amor? O perguntaram e ele diz: a medida do amor é amar sem medidas. E é isso que Deus faz conosco, porque Ele é amor. Ele faz brilhar o sol sobre os bons e os maus. São Paulo escreve aos Romanos, na segunda leitura, no capítulo 8, versículo 26 e 27. E ele sublinha a bondade e a misericórdia de Deus, afirmando que o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza. É o Espírito Santo que nos guia no caminho para a vida plena. Então deixemo-nos guiar pelo Espírito de Deus, deixemo-nos guiar pela vontade de Deus e deixemos que o Espírito de Deus coloque em nossos corações a paciência e a prudência. O Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo de 24 a 43, destaca como é a paciência de Deus. A presença do reino no mundo é irreversível e nele todos, tanto os bons como os maus, têm lugar para crescer e têm lugar para amadurecer. Na volta da missão, nota-se a impaciência dos apóstolos, No Evangelho de hoje nós percebemos. Os apóstolos impacientes porque aqueles que não acolheram a palavra de Deus. Queres que mandemos que desça o fogo do céu para destruí-los? Pergunta os apóstolos a Jesus. Jesus critica a pressa dos apóstolos e conta algumas parábolas. Fala sobre a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e principalmente o fermento na massa. Primeiro, a parábola do trigo e do joio nos revela duas atitudes. A impaciência dos homens: Senhor, queres que arranquemos o joio? E a paciência de Deus que diz: olha, deixe crescer junto à colheita. No momento certo, um vai crescer mais do que o outro. Então a gente vai saber o que é o certo e o que é errado. O que é o trigo e o que é o joio. Deixe crescer, ou seja, a paciência. Deus não quer a destruição do pecador,
Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele viva e se converta. Deus não quer a destruição de ninguém. Deus não quer nem mesmo a segregação dos maus. Deus, como diz o Salmo 85, é paciente e misericordioso, lento para a ira e rico de misericórdia. Na construção desse reino, é preciso ter paciência e esperar a hora certa para a separação final da colheita. Não sabemos nem o dia nem a hora, e isso muitas vezes nos angustia, porque queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Muitas vezes questionam a Deus pela demora, mas sei dos desígnios de Deus, confio nos desígnios de Deus. A paciência de Deus com o joio nos convida, me convida, Padre Alessandro, convida também você a rejeitar as atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança e a contemplar os irmãos com suas falhas, defeitos, comportamentos, com os olhos benevolentes, compreensivos, com os olhos pacientes de Deus. E eu sei que não é fácil na nossa humanidade, porque somos humanos demais, mas o Espírito de Deus, como diz São Paulo, escrevendo aos Romanos, age em nós. Joio e trigo estão em toda parte. Mesmo na igreja, nós vemos presente tanto o joio de desunião, de inveja, de fofoca, na família. E qual é nossa primeira atitude? Ir lá e arrancar o joio? Nossa história de católicos, nós muitas vezes se tornou uma história de arrancadores de joio, enquanto deveria ter sido história de perdão, de misericórdia, de amor. Muitos falam em misericórdia, em perdão e amor, mas não sabem o que é isso. Falam da boca para fora. É necessário deixar o Espírito agir em nós. Esquecemos que o mal e o bem se misturam no mundo, na vida e no coração das pessoas. Esquecemos que o reino de Deus é um mundo de trigo e de joio, de guerra e de paz, de gozo e de inquietação. Esquecemos que o joio de hoje poderá se tornar amanhã trigo para Deus. Esquecemos que mesmo dentro de cada um de nós há o trigo e há o joio. E Cristo ainda hoje continua repetindo: deixai crescer junto até a colheita. Deus dá tempo para a nossa conversão, Deus dá tempo para a nossa transformação, nós que somos impacientes. O reino de Deus é uma realidade irreversível, que está num processo de crescimento no mundo, que está num processo de crescimento dentro de nós. O que essa parábola diz para nós, pais de família? O que essa parábola diz para nós que somos participantes da comunidade cristã? O que essa parábola diz para os pais e as mães que querem os filhos mudados num piscar de olhos? Para nós que cristãos de movimentos, de pastorais, que queremos que todo mundo esteja atuando imediatamente. É importante saber conviver no meio dos conflitos. Então, ficar de braços cruzados passivamente, você pode me perguntar, não. As outras duas parábolas do Evangelho de hoje complementam a mensagem. Nós devemos ser a semente de mostarda, pequena, insignificante, mas que cresce até aninhar os pássaros em seus ramos. Devemos ser fermento que leveda toda a massa da farinha, o mundo em que vivemos. Assim estaremos transformando o joio em trigo. O reino de Deus já está presente entre nós, mesmo misturado com um joio, mesmo pequeno como o grão de mostarda ou um pouco de fermento. O reino não é um condomínio fechado formado de bons e perfeitos. Estão presentes também outros, onde o amor de Deus vai introduzindo um dinamismo de conversão, de transformação, de vida nova. E nós somos trigo limpo, de amor, de dedicação e de colaboração, ou talvez somos joios, cheios de ódio, de discórdia, de calúnia. Um modo de ajudar a mudar o mundo do mal pelo mundo do bem,
é semearmos sempre trigo e nunca joio. Só a vivência do Evangelho, com essa vivência, pode-se mudar o mundo. O Espírito, como diz São Paulo, vem em nosso auxílio para sermos transformados, mas principalmente para sermos transformadores. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de distanciamento social em que nós vivemos, mais fechados em nossos mundos, em nossas casas, busquemos a sabedoria que vem de Deus. Peçamos a paciência que é dom do Espírito, que é graça, que é virtude do Espírito. Peçamos a Deus que saibamos lidar com esse joio e esse trigo, o bem e o mal, e deixemos Deus agir pelo seu Espírito para nos dar discernimento pelo caminho o qual nós devemos caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo domingo, um abençoado domingo a todos vocês. Deus abençoe.